Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre o caso da morte que ocorreu na imigração de Nagoya, da moça que veio do Sri Lanka, Ishima Sandamali, de 33 anos, cujo funeral foi realizado em Nagoya neste domingo, após 2 meses de seu falecimento. Eu fiz um compilado de notícias de sites de notícias abertas e pagas, e eu vou tentar resumir da melhor maneira. Eu espero que ajude no entendimento. Esta triste notícia teve grande repercussão na mídia japonesa, apesar do caso já estar sendo acompanhado desde a época do seu óbito, que foi em março deste ano. Mas foi só agora que o funeral foi realizado com a presença de alguns de seus familiares, e também que a comunidade brasileira e estrangeira deu mais relevância à notícia. O que chamou a atenção mesmo foi a divulgação do funeral, que foi tido como luxuoso. Houve muitas vozes de indignação dos japoneses em geral do porquê desampararam a moça, que estava debilitada e doente, sendo que o Estado tinha condições de ampará-la ou deportá-la rapidamente, e assim preservar a sua saúde e principalmente a sua vida. De acordo com a mídia paga, e me desculpe, né, eu não já vou adiantando aqui que não adianta nem pedir o link, nem a minha senha. Quem tiver curiosidade em investigar, faz uma assinatura também. Aqui no canal só estou repassando as notícias conforme a mídia tem mostrado, né? E aí depois cada um tira a sua conclusão. Este trecho, a minha fonte do jornal Mainichi. Vamos ver uma retrospectiva de acordo com o relato da família. De acordo com uma de suas irmãs, ela relatou que a sua irmã que estava aqui, né, que veio a óbito, dizia que o Japão era um país seguro e que as pessoas são gentis. E durante toda a sua vida aqui no Japão, ela nunca disse nada de negativo. Ela dizia à família que ela aprendeu canções japonesas e teve fotos mostradas por um colega japonês que estava em uma escola de idiomas no Sri Lanka. A senhorita Ishima veio ao Japão em junho de 2017, com a esperança de ensinar inglês no Japão, e estudou em uma escola de língua japonesa, mas por razões financeiras ela não pôde frequentar a escola e perdeu o status de residência. Em agosto de 2018, ela visitou uma delegacia de polícia na prefeitura de Shizuoka para reclamar de danos causados por violência doméstica de um homem do Sri Lanka que morava com ela. Mas mesmo tendo denunciado, ela disse que ela não se sentia protegida. E nesse meio tempo foi que houve as complicações com a imigração. Já a notícia que está na NHK, tem até em português também, eu vou ler para vocês. Um funeral foi realizado para uma mulher do Sri Lanka que morreu em março, enquanto ela estava detida em uma instalação da imigração em Nagoya, na província de Aichi. O funeral de Ishima Sandamali, de 33 anos, foi realizado em Nagoya neste domingo. Cerca de 80 pessoas, incluindo familiares e apoiadores, participaram da cerimônia. Uma foto sorridente dela foi colocada no altar, e a sua irmã mais nova era a principal enlutada. Ela disse que mais de 2 meses se passaram desde que sua irmã morreu, mas a causa de sua morte permanece desconhecida. Ela diz que é realmente insuportável que isso tenha acontecido em um país que sua irmã tanto amava. Ela vinha reclamando de problemas de saúde desde meados de janeiro e foi examinada por médicos. Mas ela morreu em 6 de março, sem ser hospitalizada. Funcionários da Agência de Serviços de Imigração no Japão estão investigando se houve algum problema no tratamento do caso. O governo japonês e os partidos de oposição permanecem em desacordo na dieta sobre a divulgação de imagens de vídeo dela nas instalações da imigração. O Immigration Services Agency divulgou um relatório provisório sobre a sua investigação em abril. Mas os apoiadores da moça dizem que há discrepância entre os registros médicos compilados por seu médico em fevereiro e o relatório.
Um advogado da família diz que uma organização terceirizada deve investigar o caso para determinar a causa de sua morte. Em outra reportagem da NHK, um pouquinho mais antiga, diz assim o título, né? Por favor, me ajude a recuperar. Esse seria, né, o grito de desespero, né, da moça de Ishima. Ela faleceu em uma instalação da imigração em Nagoya no dia 6 de março. Grupos de apoio e médicos afiliados acreditam que ela passou fome. Eu a vi pela última vez em três dias antes, disse Matsui Sunori, consultor do START, um grupo de apoio a detidos estrangeiros em Nagoya, na província de Aichi. Ela estava em uma cadeira de rodas. Havia um balde do lado dela caso ela vomitasse. Ela havia perdido 20 quilos em 6 meses. Seus lábios estavam pretos, ela estava espumando pela boca e ela não conseguia mais mover os braços ou os dedos. Matsui diz que Ishima solicitou atendimento médico repetidamente desde janeiro, quando começou a ter dificuldade para comer. Ela escreveu cartas a um voluntário do START, declarando seu desejo de receber tratamento adequado. Entre aspas, essas pessoas não me levam para o hospital porque eu estou sob custódia delas. Eu preciso me recuperar, mas eu não sei o que fazer nem como fazer. Por favor, me ajude a me recuperar. Ela acabou tendo permissão para ser examinada em hospitais externos. Recebeu remédios, mas ela não recebeu tratamentos como soro intravenoso, apesar dos repetidos pedidos do voluntário da START, que disse que em 16 de fevereiro as autoridades de imigração negaram o pedido de Ishima de liberdade provisória para receber o tratamento médico. Médicos no local, mas fora de alcance. É assim que se intitula, né, mais uma matéria sobre a imigração no Japão. Ishima é a 18ª pessoa confirmada com morte sob a responsabilidade da Agência de Serviços de Imigração Japonesa desde 2007. 2 advogados especializados em questões relacionadas à imigração apontam que a verdadeira causa da morte de muitos, incluindo dela, pode ser o próprio sistema nessas instalações, que não foram projetadas para uma detenção a longo prazo e, portanto, estão mal equipadas para o atendimento médico. Um médico em Yokohama compartilha também dessa opinião. Ele diz que muitos dos 1.000 detentos estrangeiros que conheceu nesses últimos 19 anos sofreram todos os tipos de doença, incluindo hipertensão, fadiga, infarto do miocárdio e depressão, e não tiveram acesso a cuidados médicos regulares. As instalações de detenção têm médico no local, mas o processo de atendimento está longe de ser rápido. Os detidos devem preencher um requerimento que lhes é entregue apenas se o oficial do serviço no momento decidir que eles devem receber o tratamento. Em seguida, eles entram numa lista de espera. Um documento de 2018 foi fornecido por uma importante instalação da Prefeitura de Baraki, a pedido da Associação Japonesa para Refugiados, e observou que demorou uma média de 14 dias entre o pedido e a consulta. Já na mídia, The Diplomat, de 12 de março deste ano, diz assim: cidadãos não japoneses que ultrapassaram o prazo de validade de seus vistos no Japão e receberam uma ordem de deportação devem deixar o Japão ou ser enviados a um centro de detenção. Foi relatado que a maioria dos estrangeiros que recebem ordens de deportação deixam o Japão, mas aqueles que têm família no Japão e aqueles que temem que sua segurança seja ameaçada em seus países de origem se recusam a ser deportados. Nesses casos, a duração da detenção tende a ser prolongada, causando situações desumanas nos centros de detenção. Em termos globais, como nação anfitriã dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio,
A comunidade internacional está se tornando cada vez mais interessada na política da imigração e refugiados do Japão, bem como a sua política em relação aos direitos humanos. Para proteger os direitos humanos de cidadãos estrangeiros no Japão, é essencial que os políticos e burocratas japoneses lembrem e respeitem a Constituição do Japão, bem como a lei internacional. O artigo 97 da Constituição estipula: os direitos humanos fundamentais garantidos ao povo do Japão por essa Constituição são frutos da luta milenar do homem pela liberdade. Além disso, o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: toda pessoa tem o direito de solicitar e desfrutar em outros países asilo contra a perseguição. Em nome da lei suprema da nação, espera-se que o Japão mude sua política de imigração e refugiados para melhor e observe fielmente a legislação internacional de direitos humanos relacionada, especialmente o princípio da não repulsão, que garante que ninguém deve ser devolvido a um país onde enfrentaria tortura, tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante e outros danos irreparáveis. Aí, para fechar, uma matéria, né, da NHK, falando assim sobre o posicionamento do governo japonês em relação a essa notícia. Então, a ministra da Justiça deu uma nota e ela disse que seria importante esclarecer este caso e haverá uma equipe terceirizada nas investigações. Existe um trâmite no parlamento de projeto de lei para revisar a lei de controle de imigração no Japão. Os partidos governistas querem que a matéria seja votada numa comissão da Câmara Baixa e os partidos de oposição dizem ser necessário esclarecer as circunstâncias da morte antes da votação do projeto. Então, já é algo que precisa ser revisado há muito tempo, e o acontecido só reforça aos políticos que este assunto precisa de urgência para ser decidido, antes que mais fatalidades possam vir a acontecer. Então, aqui no canal, nós damos, né, os nossos sentimentos à família enlutada e que os projetos de lei possam ser aperfeiçoados para a realidade do Japão nos dias atuais. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.